E aí, meu irmão, você, vem com a gente. Eu não sei o que fez você chegar até aqui, mas eu quero dizer o lugar para onde a gente precisa ir, amém? Irmão, precisa de você comigo, cara. Eu não sei porque que você veio, mas eu sei o porquê a gente vai. E eu preciso de você junto comigo. Preciso de você entendendo o que Deus deseja fazer nesse tempo. Muitas pessoas têm sido levadas às igrejas. Muitas pessoas têm frequentado igrejas, têm participado de igrejas, estão indo aos cultos, estão participando e tudo mais. Mas a pergunta que eu queria começar essa mensagem hoje é: o que tem mudado no contexto da nossa cidade? O que tem mudado no contexto, no meio em que a gente tem vivido? Você que vai tocar hoje aqui, filho? Que honra, né? Até dar um abraço nelezinho, cara. Elezinho especial. O que tem sido transformado na nossa cidade, irmão? Você sabe o que significa a palavra, o nome, Mutondo? Eu não sabia. Mas quando a gente estava começando a organizar a questão da campanha, para a gente vir para cá, a gente estava se preparando, tudo mais, eu fui pesquisar o que significa Mutondo. E eu descobri que Mutondo significa pela manhã, em uma linguagem africana, em um dialeto africano. Significa pela manhã. E é engraçado, porque o nosso bairro Mutondo sempre foi conhecido pela noite. Um bairro que se chama Pela Manhã sempre foi conhecido pela noite, sempre foi marcado, ó, Hollywood, Caneco 90, esquina, os barizinhos aqui. Você ficar esperando aquele tempão no Habib's, amém? Passava a noite toda esperando a Bíblia Esfirra. Sempre foi marcado pela noite. Aí vem Deus, nos levanta aqui, planta a nossa igreja aqui, há 7 anos atrás, quando consagrada, há 24 anos, desde que a congregação, desde aquele tempo, Deus nos planta em um lugar chamado pela manhã, mas que sempre foi dominado pela noite. Sempre foi reconhecido pela noite. Deus, irmão, está nos chamando para iluminar essa cidade. Deus está nos chamando para ser um raio de esperança em meio ao caos das trevas que tem alcançado o nosso povo, irmão. Irmão, nem parece São Gonçalo, não pode ser um elogio, amém? Porque era elogio, né? Tipo assim, você vai em um lugar legal aqui na cidade. Qual a expressão que a gente fala? Nem parece São Gonçalo, não é? Tipo, você vai num restaurante legal, assim, na cafeteria boa, lá vai lá no Justo, lá. Vou fazer propaganda, que eles abençoam a gente direto mesmo. Ou então você logo vai vir no Age, amém? Nossa cafeteria aqui, ó, quinta-feira já está funcionando, pode vir. Quinta-feira de noite. Aí você vai lá no Justo, aquele ambiente super legal, posta uma fotinha, o comentário é: nem parece São Gonçalo. Irmão, isso não pode ser elogio. Isso não pode ser elogio. Deus nos chama para ser um raio de sol, de luz, em meio a essas trevas. A nossa cidade é uma cidade extremamente evangelizada. Tem igreja para tudo que é canto. Na sua roda de amigos, poucas pessoas nunca tiveram uma experiência com a igreja evangélica. Tem gente, mas é um número menor, é ou não é? Para analisar, poucas pessoas nunca foram numa igreja, ou não tem um tio, uma tia, uma avó, a mãe, o pai, que fazem parte de uma igreja evangélica. Então, na nossa cidade, tem muito... só ligadas à nossa associação, para quem não sabe, nós somos filiados à Associação Batista Gonçalense. Só dentro da nossa associação, a gente tem mais de 130 igrejas. É a maior associação do estado do Rio. Tirando... É a associação, porque da capital é a convenção. Isso eu não estou falando de igrejas independentes, não estou falando de outras denominações, não estou falando de igrejas batistas que não são mais filiadas à ABG, estou falando só da nossa associação.
Olha o potencial que existe nisso. Olha o potencial que existe nisso. Porque a minha pergunta é, já que a nossa cidade é tão evangelizada, tem tanta igreja, tem tantas pessoas que já tiveram uma experiência com o evangelho, por que ainda existe tanta barricada? Por que ainda existe tanta gente sendo dominada pelas drogas? Por que existe tanta violência doméstica? Por que existe tanta prostituição? Por que o quartel-general de uma das maiores organizações criminosas do Brasil estão aqui na nossa cidade? Irmão, eu não vou falar assim que eu acredito plenamente no poder público. Não posso falar isso. Mas eu acredito plenamente nas igrejas. Eu acredito plenamente no poder do Evangelho. Eu acredito plenamente que as igrejas já estão espalhadas pela nossa cidade. Só nos falta brilhar. Só nos falta proclamar. Pastor, não é possível, é impossível uma cidade inteira ser transformada. É impossível. Eu não vou nem para a Bíblia por enquanto. Mas existe um homem que foi marcado pela reforma protestante, chamado João Calvino. Um homem que foi levantado para trazer uma revolução no meio eclesiástico, mas que também foi um instrumento de Deus para causar revolução na sua cidade, não apenas na sua igreja. Um homem usado por Deus. Genebra foi marcada, irmão, por antes e depois de Calvino, irmão. Um pastor, uma igreja que se levantou para fazer a diferença. Na nossa cidade aqui, tem um homem, cara, que eu sempre falo dele, eu preciso estudar mais sobre ele. Mas um homem que se chama Mauro Israel, que marcou a história da nossa cidade, irmão. Marcou São Gonçalo, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E você fala, Mauro Israel, todo mundo, ó. Esse homem aí marcou a nossa cidade. Jonas, indo agora para a Bíblia. Jonas foi um homem levantado por Deus para anunciar o evangelho em uma cidade, Nínive. E Nínive, irmão, não era São Gonçalo, era pior. Não era coisa simples, era pesado. Ele não conseguia acreditar que o evangelho seria... Ele não queria aceitar, na verdade, que o evangelho alcançasse aquele povo. Olha só Jonas, no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. A Bíblia fala que Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então, fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer coisa, não comam, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Irmão, o que aconteceu foi o seguinte: Jonas, de muito má vontade, começou a pregar o evangelho lá em Nínive, porque não teve jeito, ele tentou fugir, irmão, mas Deus pegou ele, vocês sabem, de uma forma que não dava para ele fugir mais. Então, já que ele viu que não tinha como fugir do que ele tinha que fazer, ele fez de qualquer jeito. Uma cidade que demorava 3 dias para percorrer, ele percorreu em 1, e começou a falar: ó, vocês vão todos ser destruídos. A cidade de Nínive foi transformada. A cidade de Nínive foi transformada pelo evangelho. Lá no versículo 10 de Jonas 3, a Bíblia fala que Deus viu o que eles fizeram e como o abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Meu irmão, pelas nossas forças, pelas nossas estratégias, pelas nossas ideias, eu creio que seja impossível transformar e alcançar a nossa cidade. Mas pelo poder do evangelho, eu creio que aquilo que é impossível se tornará uma realidade, irmão. Eu creio. Isso também aconteceu no nascimento da igreja,
no surgimento da igreja. Quando a igreja começa a se estabelecer, abra por favor a sua Bíblia, lá em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19, 20 e 21. Atos 11, versos 19, 20 e 21, a Bíblia fala assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem, guarda isso, anunciando a quem? A mensagem a quem? Apenas aos judeus. E a Bíblia continua: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Irmão, você pode ler esse versículo junto comigo? Vamos lá? A mão do Senhor... Mais uma vez, irmão. A mão do Senhor... Uma igreja estava nascendo. A igreja estava nascendo, na verdade. A igreja que estava nascendo, não estava nascendo. Esses missionários que se espalharam pelo mundo não fizeram isso, não proclamaram a mensagem por causa de um milagre que eles viveram. Quantas pessoas se movem por causa de um milagre? Quantas pessoas se movem atrás de um milagre? Quantas pessoas buscam um sinal do Senhor? Jesus não multiplicou pães para que aquele povo anunciasse o Evangelho. Jesus não ressuscitou mortos, Jesus não curou enfermos. Sabe o que aconteceu? Um homem morreu por causa do Evangelho. Um homem foi assassinado diante dos olhos deles por causa do Evangelho. Por causa da verdade que tinha alcançado. O versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão. Meu irmão, a verdade que queima no nosso coração é o único combustível capaz de gerar transformação na vida do outro. Tem tanta gente falando sobre e pouca gente vivendo sobre. Tanta gente anunciando do que ouviu e pouca gente proclamando aquilo que viveu. A única maneira, irmão, é quando a gente tem uma verdadeira experiência, porque nós somos testemunhas. E testemunhas falam daquilo que viveram, não daquilo que contaram para ela. Quanto tempo nós temos de igreja? Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você e eu fazemos parte de um tempo, frequentamos um culto como esse, irmão? Mas quanto tempo a gente não tem uma experiência nova com Deus? Quanto tempo? Se é que a gente um dia viveu. Se é que um dia a gente teve a oportunidade de viver. A gente tem vivido um evangelho, ou melhor, a gente tem anunciado um evangelho que contaram para a gente, mas que muitas vezes a gente nunca teve uma experiência com ele, irmão. Às vezes eu olho para algumas coisas que acontecem e eu falo assim, o que falta para essa pessoa não é saber mais de Bíblia. O que falta para ela é uma experiência com Jesus de verdade. É falar, viver o evangelho que transformou a vida dela. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Um dia desses eu estava dirigindo, e eu não lembro exatamente onde eu estava, mas eu gosto de observar o céu. Eu gosto de observar a lua, essas coisas assim, né? Irmão, a lua estava muito bonita. A lua estava assim, aquele negócio que parecia fundo de tela, assim, de celular, um negócio de computador, aquela... Você já viu uma lua assim? Quem gosta de observar a lua? É legal, né? Você gosta também? Eu também gosto. E eu observei a lua, mas é engraçado, que a gente às vezes vê a lua linda, aquele negócio exuberante. E a gente vai lá, tudo hoje a gente tira foto, né? Aí você pega o celular e vai tirar uma foto da lua. Como é que fica? Ficou horroroso, né? Você fala assim, cara, não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo uma coisa, mas aqui está outro negócio totalmente diferente. Não dá, tipo... Irmão,
Existem coisas que são grandes demais para a gente tentar só transmitir como um registro, cara. Uma lua, um pôr do sol, uma experiência, não dá para registrar. No Evangelho, nos Evangelhos, Jota estava até pregando essa semana sobre a vida de Pedro, sobre a experiência de Pedro andando sobre as águas. E nos Evangelhos, conta isso, que Pedro colocou o pé sobre as águas e ele caminhou sobre as águas. Só que alguém aqui já leu o Evangelho de Pedro? Na Bíblia tem o Evangelho de Pedro? Não, né? Tem as cartas, não é isso? A Bíblia não fala do Evangelho de Pedro. Pedro nunca contou. Pedro nunca escreveu sobre isso nas suas cartas. Quem contou foi quem viu. Quem estava lá na hora falou: irmão, você precisava ver, cara, Pedro andou em cima da água, irmão. Jesus falou, vem, ele botou o pé e ele equilibrou mesmo. Ele conseguiu andar. Quem contou isso foram os apóstolos. Era quem estava no barco que falou. Mas só Pedro podia falar para os outros como que era andar sobre as águas. Experiência, irmão. Existem coisas que são grandes demais. O Evangelho é grande demais para ser tratado apenas com palavras. Falta experiência. Tudo isso que aconteceu depois da morte de Estevão. Nós estamos anunciando um Evangelho que nos ensinaram, mas que nós nunca tivemos experiência com ele. Pastor, então a gente não deve ensinar? Deve. O conhecimento liberta, amém? Mas a experiência transforma, irmão. Tem muita gente que sabe muito sobre Bíblia, mas que nunca teve uma experiência com Deus. E aí, teologia não serve de nada se a pessoa não vive o que é igreja. Tem um monte de teólogo falando sobre teologia aí, mas que os caras não vivem igreja, irmão. Não sabe o que é a realidade da igreja. Não sabe o que é lidar com gente chorando. Não sabe o que é festejar em um momento e chorar em outro. Aí teologia é fácil, irmão. Nós estamos perdendo o nosso ímpeto evangelístico, a nossa vontade de falar sobre Jesus. E eu não estou falando de programações evangelísticas, não. Não estou falando, vamos fazer um culto evangelístico para todo mundo ir para a rua, botar uma caixa de som e cantar na rua. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando sobre a gente mobilizar um grupo de irmãos para panfletarem na rua. Não é isso. Eu estou falando quando a gente está no nosso dia a dia e a gente não dá uma palavra sobre Jesus para ninguém. Quantos aqui já falaram sobre futebol hoje? Eu já. O Rodinei que o diga. Amém? Eu já falei sobre futebol hoje, irmão. Quem aqui já falou sobre política hoje? Me ajuda aí. Alguém falou sobre política? Quem falou sobre o preço da gasolina baixando? Amém? Quem falou aí, irmão? Quer ver quem aqui já foi radical? Radical. Levanta aí, radical. Quem é radical aí? Levanta a mão. Pode levantar, irmão. Levanta aí. Levanta. Radical é uma benção, não é? Eu já fui também. Já trabalhei algumas vezes. Radical é uma benção, irmão. É uma benção. E tem uma característica para quem já fez radical. Quando ele volta do radical, ele faz o quê? Me ajuda. O que o cara que já fez radical faz quando volta do radical? Convida todo mundo, Ana. Fala para todo mundo. Fala assim, cara, você precisa ir. Eu não posso te contar, mas você precisa ir. Você precisa ir. E fica ali, irmão, no teu ouvido. Você precisa ir, você precisa ir, você precisa ir. Irmão, radical é uma bênção, eu falo isso. Fui muito abençoado lá. Mas não adianta ir no radical e não se permitir ser transformado por Jesus. O radical é apenas um instrumento. E é bênção, de verdade. Se você não foi, pode ir, é bom. Vá com o coração aberto. Mas, vai para ouvir a voz de Deus, irmão. Para ouvir aquilo que Deus quer fazer. Quer ver outro exemplo? Marketing multinível. Quem já trabalhou com marketing multinível aí? Eu trabalho. Qual é o assunto, não é? Você sai daquelas reuniões, irmão, falando, vou ficar rico amanhã, cara. Né? Fala assim, cara, daqui a uns 2 meses eu estou rico já. Aí já está tranquilo. Aí você vai, sentou com alguém para conversar,
Você perguntaria assim, cara, quer fazer uma rendinha extra, não? Né? Quer ganhar um complemento de renda, pá? Você não precisa trazer 10 pessoas, você precisa trazer 2. E aí assim a gente vai. A gente vai porque a gente acredita naquilo. E aí eu não estou condenando não, tá, irmão? Estou falando que é assim ou não é? Mas a gente não faz isso mais com Jesus, irmão. Eu estou falando de quando você senta no Uber. Você já falou sobre Jesus para ele? Estou falando da maneira como você lida com o trocador, que você pega ônibus todos os dias. Nós perdemos o nosso ímpeto evangelístico. E não é sobre entregar panfletos ou tocar violão numa praça. É sobre ser apaixonado por alguém que transformou a nossa vida. Para nós iluminarmos essa cidade, irmão, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus deseja fazer nesse tempo. Aquilo que Ele já está fazendo nesse tempo. Versículo 20. De Atos 11, o texto que a gente leu como texto base. A Bíblia fala que alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Irmão, quando a gente lê, passa batido, mas existe uma verdade aqui muito interessante. É porque você só lê um trecho de Atos 11. Mas se você voltar lá no início, você vai ver que esse é o debate. Esse é o ponto que Atos 11 está tratando. O anúncio do Evangelho aos judeus e aos gentios. Dá uma olhada só, se você tiver com sua Bíblia aberta, lá no início, do versículo 1 ao 4, a Bíblia fala assim, ó. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente o quê? Tudo o que tinha acontecido. Pedro falou sobre aquilo que ele viveu. Pedro falou sobre aquilo que ele viveu. Ele falou assim, irmão, eu vi 3 vezes o anjo falar comigo, cara. Eu vi 3 vezes Deus colocando uma toalha cheia de coisa na minha frente impura, e eu não quis comer. Como que eu vou fazer para ir contra a vontade de Deus? Antioquia era uma cidade estratégica para o anúncio do Evangelho. Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano. Antioquia era uma cidade de 500 mil habitantes. Você tem noção do que é isso? De há 2.000 anos atrás, existia uma cidade com 500 mil habitantes. Metade de São Gonçalo estava em Antioquia. Mas há 2.000 anos atrás, irmão, 2.000 anos atrás, 2.000 anos dá para crescer um bocado da humanidade, não é? Dá tempo. Há 2.000 anos atrás, uma cidade de 500 mil pessoas. Uma cidade cheia de gente diferente, irmão. Não era Jerusalém. Era uma cidade onde todo mundo era diferente. Onde tinha gente de tudo que era lugar. Ficava perto de uma área portuária, ficava na beira do rio. Todo mundo estava ali, irmão. Vou trazer para os dias de hoje. Tinha a galera do terno, tinha o pessoal do dread, tinha o pessoal que falava gíria, tinha o pessoal que falava bonito. Estava todo mundo ali, em Antioquia. Deus começou a usar aquela igreja, naquela cidade, para abrir a visão, abrir a mente do povo dele. Eles começaram a anunciar aos gregos. Começaram a proclamar o evangelho aos gentios. Não era mais uma verdade apenas para Jerusalém. Antioquia tinha uma posição, era uma cidade, ou melhor, era uma igreja missionária. Por exemplo, dali saiu um missionário, um tal de Paulo, que a partir da igreja de Antioquia, foi o apóstolo usado para em 3 viagens a anunciar o evangelho aos gentios. Talvez você não saiba, mas eu e você somos gentios. A igreja de Antioquia foi uma igreja apaixonada por Jesus, irmão. Elas não viram Jesus. Eles não viram Jesus, mas eles viram os cristãos, irmão.
eles viram cada um de nós. Quem está fazendo a obra é o Senhor. Quem está fazendo a obra é Deus. E nós ajudamos muito quando não atrapalhamos. Com a nossa visão, com os nossos preconceitos. Como eu estava falando aqui mais cedo, e eu tenho falado isso aqui algumas vezes. O nosso bairro é um bairro reconhecidamente boêmio. Né? De bares, de boates. É um bairro reconhecido dessa maneira. E aí você imagina, irmão, daqui a algum tempo, a nossa igreja crescendo ainda mais, amém? Eu sonho, cara, a gente tem um espaço lá no meio daquele furdunço lá. Lá dentro, sabe aquele lugar onde era o Miguelito ali? Eu estou orando para aquele negócio ali. Imagina a gente fazer um culto jovem lá, irmão. Blex aí, que é da Rajada de Fé aí. Imagina, irmão, Blex lançar uma vigília lá. Os moleques estão tudo no bar, mas os crentes estão lá na esquina, estão lá, não, na esquina, não na esquina, vem? Estão lá na esquina, irmão, cantando, fazendo uma vigília meia-noite. E aquele pessoal tomando cerveja, tudo desviado, que foi criado na igreja, ouvindo, Deus me ama. Ouvindo a palavra ser ministrada, irmão. Aquele povo que ia para a boate, errar o caminho e entrar ali na igreja, pensou? O cara entrar e falar assim, gente, meu Deus. Eu vivi isso já, tá, irmão? Era de uma igreja que tinha fila para entrar na porta. E aí um irmão, ele estava meio barro, meio tijolo, ele viu a fila, ele entrou achando que era noitada. Chegou, entrou na igreja, se converteu, está até hoje. Está até hoje lá, servindo, trabalhando. Agora, você acha que esse pessoal vai entrar aqui como, irmão? Você acha que eles vão se converter lá na sexta? Vão chegar aqui, as meninas vão chegar de saia no joelho, de saia no tornozelo? Você está achando que o pessoal vai vir de terno e gravata? Nós precisamos estar prontos, irmão, para aquilo que Deus quer fazer, para a maneira como Deus vai agir. Porque, irmão, uma pessoa, por exemplo, que está vencendo a homossexualidade, está querendo romper com isso, você acha que ele vai apertar um botão e vai falar grosso, irmão? Não vai não, cara. É necessário um cuidado nosso. Cuidado nosso. O Espírito Santo vai tratar da vida dele, mas vai usar a igreja para isso. Vai nos usar para isso. Eu tenho falado isso aqui há algum tempo. Nós precisamos estar prontos, porque quem faz a obra é o Senhor. O dono da seara é aquele que planta e é aquele que colhe, irmão. Ele é dono do plantio e da colheita. No versículo 21. Desse texto que a gente leu, a Bíblia fala que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Não foi a estratégia deles, não foi a visão deles, não foi a ideia deles, não foi a luz deles, não foi a fotografia deles, não foi a transmissão deles, não foi a recepção deles, não foi a pregação, não foi o púlpito diferente. O que fez eles crescerem foi a mão do Senhor, irmão. Não é sobre isso aqui, irmão. Não é sobre isso que a gente está pensando. Tudo isso ainda vai ser apenas um movimento, se a mão do Senhor não estiver à nossa frente. Fazer um movimento você faz com estratégia, irmão. Fazer um movimento você faz com ideias. Mas arrependimento só é gerado através de joelho no chão. Deus não nos chamou para gerar movimento, nos chamou para gerar arrependimento. E isso, irmão, é só Ele que faz. É só Ele que faz. Não é sobre a gente. É sobre a luz que brilha através de nós. Sobre o Evangelho que brilha através de nós. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5,
versículo 14, 15 e 16, ele fala: vocês são o quê? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pode continuar. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar mais alto, no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Tá bom, pastor? Eu já entendi que Deus quer fazer algo nesse tempo. Já entendi que isso se passa pela minha vontade de anunciar uma experiência que eu vivi. Já entendi isso, mas onde eu me encaixo dentro desse projeto de Deus? Onde eu me encaixo dentro daquilo que Deus quer fazer agora nesse tempo? Meu irmão, use quem você é para mudar onde você está. Você pode falar essa frase junto comigo? Vamos lá, fala junto. Use quem você é para mudar onde você está. Mais uma vez, vai. Use quem você é para mudar onde você está. Vou te fazer uma pergunta. Qual ferramenta é melhor? Um serrote ou uma chave de fenda? Qual ferramenta é melhor? Qual ferramenta é melhor? Depende. Depende, né? Porque você não vai parafusar um parafuso, você não vai instalar um parafuso com um serrote. Da mesma forma que você não vai cortar uma tábua com uma chave de fenda. Use quem você é para transformar onde você está. Irmão, eu falei sobre as igrejas que estão espalhadas pela nossa cidade. Mas os cristãos também estão espalhados, amém? Pedro, ou melhor, Paulo, foi usado de uma maneira que Pedro nunca seria usado. Ele tinha acesso ao imperador, ele tinha acesso ao Areópago, ele conseguiria conversar com filósofos. Pedro não. Aí você pode falar, então Paulo era muito melhor do que Pedro. Não, porque Pedro acessava lugares que Paulo não acessava. Pedro conversava com pessoas que Paulo não conseguiria. Porque não é sobre ser melhor ou pior. A questão é que cada um de nós estamos no lugar exato onde Deus quer nos usar. O que falta é a gente querer viver isso, irmão. A gente está disposto a viver isso. A gente está disposto a fazer aquilo que Deus quer fazer. Nós já temos pessoas em posições estratégicas nas empresas. Nós já temos pessoas em posições estratégicas no ensino. Nós já temos pessoas nas ONGs, na política. Sabe o que está faltando? A manifestação do povo de Deus. Não só na igreja, irmão, mas nos lugares onde nós estamos espalhados. No lugar onde nós estamos, nós podemos transformar essa sociedade, irmão. Onde nós estamos, Deus pode transformar. Basta agirmos como cristãos. É engraçado que nessa igreja, ou melhor, nessa cidade, através dessa igreja, surge um termo. Pela primeira vez, surge um termo. Dá uma olhada só. Aqui no capítulo 11 mesmo, no versículo 26, 25 e 26. O que a Bíblia fala. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, dá uma olhada agora, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que isso significa? Tudo, irmão. Porque cristão
A palavra cristão, o termo cristão, significa pequenos cristos. Quem colocou esse nome na igreja de Antioquia não foi o marketing da igreja. Quem colocou esse nome na igreja, no povo de Antioquia não foram os apóstolos. Quem colocou esse nome nos membros da igreja de Antioquia foi a sociedade, irmão. A sociedade olhou para a igreja e falou assim: vocês agem como ele agia. Vocês falam como ele falava. Vocês tomam as decisões como ele tomava. É como se vocês fossem pequenas representações dele. É como se, vendo vocês, nós fôssemos capazes de enxergar uma parte dele. Irmão, está faltando cristão. Está faltando a sociedade olhar para a gente, para você, para mim, e falar: você é igual a ele. Quando eu olho para você, eu lembro dele. Quando eu olho para você, eu me lembro do que a minha mãe me ensinou há muito tempo atrás, quando eu ia na RBD. Quando eu olho para você, eu me lembro de quando eu ia na igreja, aqueles bancos de madeira, e eu ouvia o pastor falar. Quando eu olho para você, eu me lembro de Cristo. Nós somos luz nessa terra. Nós somos sal para esse mundo. Nós somos esperança em meio ao caos. Nós somos o amanhecer que sempre vence a noite, irmão. Não importa como o nosso bairro foi chamado até aqui. Não importa como ele foi reconhecido até aqui. Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nada pode parar. Nada pode parar aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Tem uma frase atribuída a Billy Graham, que fala que o menor sonho de um pastor, o menor sonho de uma igreja é alcançar a sua cidade. Ainda que essa cidade, irmão, tenha 1.200.000 habitantes. Não estou falando que isso está preso a IBM, porque acho que isso é uma falha muito grande. O que eu oro é para que Deus gere um avivamento nas igrejas da nossa cidade. Nesse povo que já está espalhado, esperando, se preparando para anunciar as verdades que um dia nos alcançaram. Não fale sobre o que te contaram, fala sobre o que você viveu. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos. Fale com Deus no seu coração. Pergunta para Ele, fala: Pai, onde eu estou no meio disso tudo? Onde eu estou no meio disso tudo? Onde eu estou diante daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo? Você está adormecido, irmão. Eu estou adormecido. Mas nesse tempo, Deus nos chama para iluminar a nossa cidade. E eu creio que o poder do Evangelho é suficiente.